Olá, pessoal, mais uma vez, tudo bem? Meu nome é Aparecida e nós iremos exatamente dar início à nossa aula de Imunologia 3, mas hoje a gente vai falar exatamente de VSH. E o que seria esse VSH, né? O VSH, ele é caracterizado um exame que a gente exatamente vai analisar os processos inflamatórios também, certo? Inflamatórios, infecciosos, então ele é bem característico, bem parecido também com a PCR, tá? Mas diferentemente da PCR, ele vai ter um protocolo diferenciado para ser realizados esses testes. E por que eu digo isso? Porque às vezes o médico pede tanto a PCR como o VSH, tá? Não é todo médico que pede, mas em alguns laboratórios ainda é feito esse exame. E a nível de conhecimento é muito importante vocês saberem desse procedimento, tendo em vista que vocês podem estar tanto trabalhando dentro de um laboratório que seja automatizado, como também dentro de um laboratório que não seja automatizado, que seja tudo manual. Então, se for manual, você também tem que saber efetuar essas práticas, tá? Então, a gente vai falar um pouco do VSH, o que é que ele significa, quando o médico pede. A gente vem falando também que é muito importante, antes do médico pedir qualquer tipo de exame, ele escutar o paciente, porque através dessa entrevista, dessa anamnese, desse feedback, tanto do médico como do paciente, ele vai poder pedir os exames corretos. E aí vai facilitar muito, porque ele já vai estar sabendo basicamente qual exame que vai pedir. E através daquele exame, você vai fazer também tua triagem de início para poder fazer o teu exame com qualidade e assim ter as fases legais, pré-analítica e pós-analítica. E aí a gente pode ter exatamente um coeficiente bom, tá bom? Então vamos lá. Então o que seria esse VSH, tá bom? Volume de hemossedimentação sanguínea, tá bom? Então, aqui na nossa primeira figurinha, a gente vê aí os processos inflamatórios, né? Um mecanismo autoimune, como é que acontece, a ligação antígeno-anticorpo, onde é que os anticorpos ficam, nas membranas ali dos linfócitos, né? Vão acoplar aqueles antígenos, né? Vão reconhecer, ele reconhecendo, viu que faz parte, que aquele antígeno já esteve ali, que causou um processo de doença, né? É o que a gente chama exatamente da imunidade adquirida, adaptativa, que tem capacidade e memória imunológica, então ela é específica, tá bom? Então, quando aquela imunidade ela é específica, ela vai conseguir identificar aquele processo. Se aquele processo já esteve ali, ele não vai ocasionar um novo processo de doença, tá? Outra coisa bem interessante, pessoal, a gente está falando algo que é para acontecer no sistema imune, sendo que a gente, na medicina, na saúde, tudo pode mudar, tá bom? Talvez eu estou falando hoje aqui que isso é verídico, que isso tem que acontecer, mas pode ser que um indivíduo pode responder de uma forma diferenciada, tá bom? Então, isso é muito importante falar isso para vocês. Da mesma forma que os dedos das nossas mãos são diferentes, as pessoas, os organismos, os indivíduos, eles também são diferentes. Eles podem responder de forma irregular, tá? Geralmente a gente sabe, né, normal, né, é típico isso, de quando tu tem exatamente o contato com algum antígeno, tu produz anticorpo e tu não vai ficar doente novamente daquela mesma patologia, tá bom? Isso é para acontecer. Mas pode ser que fuja dessa regra, certo? Então, é muito importante o médico, quando for fazer essa análise, ele também fazer essa correlação, tá bom? Ele vai fazer essa entrevista, ele vai fazer essa captação, ele vai poder entender, vai pedir os exames corretos e você, na sua fase ampla de pré-analítico, você vai fazer a tua coleta com fidedigno, vai ser fidedigna, vai ser legal a tua coleta. Dos exames, os procedimentos também, aí quando vier o exame para a gente analisar, a gente vai conseguir também detectar essa conexão da fase pré para a fase analítica e a fase pós-analítica, onde o médico vai analisar, tá bom? Então, a gente viu aí os processos inflamatórios, né? Eu tenho aqui um mecanismo autoimune, que são as ligações, né? Ou seja, pessoal,
quando eu falo autoimune, quando eu tenho uma doença autoimune, o que é que vai acontecer? Vai ser o meu sistema imunológico produzindo anticorpos, produzindo ali defesas contra o meu próprio organismo. Então, se autoimune, ele vai começar a produzir mecanismos de defesa para destruir exatamente o meu próprio organismo. E aí que a gente entra aí nas doenças autoimunes que muitas e muitas pessoas sofrem, né? Infelizmente, elas, como eu já falei no outro vídeo, pode ser de causas idiopatas, desconhecidas, né? E, infelizmente, do nada aparece aquele processo autoimune e as pessoas aí penduram muito e muito tempo com esses processos, tá bom? Então, é muito importante a gente saber verificar. Eu tenho aí, nessa segunda imagem, né, os processos inflamatórios, certo? Tenho tecidos, vasos, né? Então, a gente analisa aqui, são células saindo aqui por processos, pode ser ali pelo fluido, né? Então, se tem esse processo, pessoal, a gente tem um processo inflamatório, tá bom? Essa figurinha que vocês estão vendo aqui no mecanismo autoimune é a mesma daqui, ó, certo? Aqui a gente tá mostrando a ligação dos anticorpos, certo? E aqui vocês podem ver com uma fase assim mais ampla, certo? Nosso segundo slide, para que são pedidos, né? Provas inflamatórias, para a gente analisar pesquisar os anticorpos, autoanticorpos que vão estar ali circulantes, né, no citoplasma das células, imunocomplexos, sistemas complementos e aí por diante. Provas inflamatórias, né, como a gente já vinha falando. E a gente tem aqui os famosos exames, né, que eu falei do PCR na outra aula e o VSH. O VSH é bastante sensível, porém pouco específico. Isso significa que ele está alterado desde cedo e com muita frequência, porém em várias doenças diferentes, sendo assim não indicativos de doenças específicas. Então, pessoal, quando a gente vai analisar um VSH, a gente geralmente faz essa coleta, né? A gente vai usar ali o tubinho com citrato de sódio, que eu vou mostrar para vocês no nosso próximo slide. E a gente vai analisar exatamente, tem 2 passo a passo dessa análise, certo? Eu vou tentar também fazer uma prática dessa para vocês analisar. Professora, por que a senhora está dizendo isso? Porque eu acredito, gente, que nesse momento que a gente está, é muito importante eu colocar para vocês boa parte prática, tendo em vista que depois da pandemia a gente vai voltar para o laboratório e a gente vai começar a destrinchar essas partes práticas para vocês virem de fato aprender. Porque o que vai levar vocês a aprender vai ser a parte prática, mas vocês também têm que saber a teoria. Isso é muito importante, tá bom? Nunca pode desmerecer, porque senão não tinha cursos com práticas e com teorias. Então, a prática ela é importante, mas a teoria também não pode ser dispensada, certo? O VSH, né? Ele vai medir quanto tempo leva para os glóbulos vermelhos se depositarem no fundo de um recipiente separado do soro. Tá bom? Então, vai ser exatamente o seguinte, a gente vai coletar o sangue da pessoa, a gente vai colocar em uma estante, certo? Chamada estante de Western Green, certo? E a gente vai colocar como se fosse, eu vou mostrar pra vocês lá na frente, mas a gente vai colocar um capilar. Quem não tem essa estante, pessoal, quem não tem essa estante, alguns laboratórios, né? Como eu falei pra vocês, né? Nem sempre o médico pede o VSH. Mas se acaso o médico pedir VSH, algumas pessoas fazem o capilar, no capilarzinho sanguíneo mesmo, naquele capilar que a gente faz ali o microhematócrito, certo? Ou o hematócrito. Então, algumas pessoas fazem. Então, quanto mais as hemácias ficarem depositadas e o soro subir, a gente vai ver o processo inflamatório, certo? Então, a gente vai analisar. Então, vai medir quanto tempo leva para os glóbulos vermelhos se depositarem lá no fundo do recipiente, separados do soro do sangue, tá bom? O VSH, olha bem direitinho, essa é a nossa estante, tá? O exame é dado em milímetros por hora, geralmente medido em 1 hora e em 2 horas. Professora, o resultado de 1 hora ele é mais importante que o de 2 horas? Pessoal, a gente considera o resultado de 1 hora importantíssimo, tá bom? Esse resultado de 1 hora, ele é o que vai exatamente fazer uma grande diferença, tá? Esse resultado de 2 horas, ele tem um valor específico, mas é mais importante o de 1 hora, tá? Isso significa que o laboratório vai deixar o recipiente com sangue não coagulado parado.
Ele vai ficar ali parado, como vocês veem aí, ó. Certo? A gente vai colocar nessa estante de Westin Green, tá? Após 1 hora, será medido o tamanho em milímetros, certo? Vai analisar quanto é que desceu da deposição de hemácias e o mesmo será repetido na segunda hora, tá? Como eu falei para vocês, o da primeira hora, ele é muito importante, certo? Então, isso é muito importante a gente ficar analisando, marcar, verificar quantos milímetros desceu, certo? As hemácias do sangue têm carga negativa, assim, uma repele a outra. Então, gente, nossas hemácias, como elas têm cargas negativas, elas não vão exatamente ficar, ó, uma grudadinha na outra. Senão a gente começa exatamente e tem um processo chamado rolou de hemácia, onde uma hemácia fica agrupada na outra. Por isso que nossas hemácias, quando você vai analisar uma lâmina, as hemácias é tudo separadinha, porque as cargas negativas impedem da atração entre elas. Que a gente sabe que só quem vai se atrair são as cargas, ó, opostas, negativos e positivos. Como ela tem negativos, elas não vão conseguir aglomerar, tá? Então, no processo inflamatório, elas vão estar aglomeradas. E como elas têm as cargas negativas, elas vão se repelir, né? As cargas iguais se repelem. E elas vão se agrupando com uma certa velocidade por conta da ação da gravidade, tá? Se juntamente com o soro sanguíneo houver muito material com cargas positivas, essa repulsão de uma hemácia com a outra vai ser diminuída. Ou seja, em vez de elas se repelir, elas vão ficar mais aglomeradas. Então, tá errado isso daí. Porque se eu tenho cargas negativas, elas não podem ficar juntinhas. Mas o que vai acontecer? No processos inflamatórios, infecciosos, elas vão estar aglomeradas, certo? Então, a repulsão das hemácias vai diminuir, né? Elas vão se depositar mais rapidamente, tornando o VSH elevado. Então, quando esse VSH está elevado, é que a pessoa exatamente está com processo de infecção ou de inflamação, tá bom? Então, é bem interessante a gente analisar. Aí, a gente colocou aqui, ó, hemácias, cargas. As cargazinhas delas são todas negativas, tá? Vou colocar no meu tubinho, técnica de Westin Green, certo? Valores de referência. Na estante, pessoal, tem algumas medidazinhas, certo? E nessas medidas a gente vai analisar, tá? Para homens, após 1 hora, até 8 milímetros. Após 2 horas, até 20 milímetros. Para mulheres, após 1 hora, até 10 milímetros. Após 2 horas, até 25. Para crianças, os valores tendem a entre 3 e a 13 milímetros por hora. Então, vocês viram que nós temos duas medições. Essas duas medições levam primeiro em conta a primeira hora, tá? Então, se subir aí mais do que de 10 milímetros, pessoal, na primeira hora, não é legal, né? Para criança, vocês já viram que, como é o valor de referência, criança, ela tem alguns exames ser mais elevado, certo? Porque a criança está ali em desenvolvimento, certo? Mas se subir ali mais do que 10, não é legal, certo? 10, 15, a gente já observa ali o fator de um processo inflamatório, seja ele na fase primária e aí por diante, certo? Portanto, o VSH é a velocidade com a qual as hemácias sedimentam-se no sangue anticoagulado, sendo um marcador inespecífico de uma inflamação tecidual. Como eu falei para vocês, os exames isoladamente, eles não podem ser considerados como fechamento de diagnóstico. A gente faz exames conjuntos para poder fazer essa correlação e poder dar um diagnóstico preciso para o paciente, tá? Está aumentado em situações não inflamatórias como anemia, doenças renal, hipercolesterolemia, sexo feminino, contraceptivos orais, malignidade, doenças da tireoide e o avanço da idade, tá? Então, nesses casos, pode estar sim aumentado, tá bom, pessoal? Em algumas situações. E aí que o médico vai exatamente entrar com um protocolo adequado para aquele processo inflamatório, certo? E vamos praticar. Então, na nossa próxima aula, a gente exatamente vai ver aí como é que vai fazer esses processos de PCR, alguns testes rápidos que eu vou passar também para vocês dar uma olhadinha
e a gente vai aprender com muita dedicação, e eu tenho certeza que você vai se tornar um profissional excelente, tá bom? Então, a professora Cida fica por aqui. Volto com vocês nas nossas aulas práticas. Espero que vocês tenham aprendido um pouco dessa teoria. E a gente vai voltar com a prática. Eu vou mostrar